Deputado, falando justamente do modo vibrante de se manifestar do MBL, de fato, a comunicação de vocês é boa. Agora, vocês mesmos já fizeram no passado a culpa. Vocês reconheceram que foi justamente a comunicação que vocês empregaram que jogou o Brasil, não sozinha, mas enfim, ajudou a jogar o Brasil nessa situação de que ninguém consegue falar com ninguém, ninguém escuta nada. A política é uma série de acusações e memes e fake news, um trocado pelo lado do outro. Será que esse é o caminho para eleger agora alguém? Vocês acreditam que fazendo isso vai gerar algo melhor do que o Bolsonaro nessa segunda tentativa? De jeito nenhum. Na verdade, a sua pergunta, Joel, ela parte de uma premissa de que o MBL aprova fake news e esse tipo de coisa. Isso não existe, né? Na verdade, o que acontece é que o MBL surgiu num campo onde ele lidava com um inimigo que queria destruir toda forma de comunicação que a gente tentava. Eu quero lembrar aqui que a primeira manifestação do MBL juntou cerca de 5 mil pessoas, né, justamente para ir contra aquele ato de vandalismo do Grupo Abril, e pedindo liberdade de imprensa. E como que sai na Folha de São Paulo, como que sai na grande imprensa naquela época? Cerca de 1.000 pessoas pedem intervenção militar, né? A gente brigava, inclusive, com o PT, que literalmente comprava com dinheiro público ali movimentos que eram para ser sociais e se tornaram ali gancho pago do governo. Então, sim, cara, o MBL apareceu ali com um jeito mais aguerrido, com um jeito mais chamativo de fazer a sua comunicação, é por isso, inclusive, que se tornou tão expressivo. Agora, a estrutura e a robustez do MBL vem justamente das ações que ele propõe. Não é um movimento simplesmente de oposição por oposição a quem estiver no poder, e também não é um movimento só para polemizar, já vista que mesmo com ações impopulares, né, muitas vezes, por exemplo, você brigar pela reforma da Previdência, que tinha uma aprovação inicial de 3%, nós encaramos essa briga. Outra coisa também, o próprio rompimento com o apoio do governo Bolsonaro em maio de 2019, quando ele estava no auge da sua popularidade. Não foi ali um movimento, vamos dizer assim, de pura comunicação, não. É um movimento calcado em ideias, em valores, e a comunicação aguerrida é uma consequência, né, de algo que vem antes, que é a defesa de tudo aquilo que a gente acredita. Mas há alguns ataques que foram feitos, né, a algumas pessoas e tudo mais, que o MBL se arrepende, né, deputado? Aqui mesmo a gente já ouviu aqui integrantes do MBL falando assim, a gente realmente às vezes passava do ponto, né? E você reconhece isso ou não? Só para lembrar um exemplo, quando republicaram, por exemplo, acusações a Marielle Franco, recém-assassinada, de que era ligação com o crime organizado. Vamos lá, eu vou primeiro responder da Fabíola, porque isso realmente acontece. O MBL, como um movimento que surgiu em 2014, um movimento jovem, de pessoas jovens, muitas vezes ali com aquela sede de fazer justiça, não passou do ponto, é claro que passou, muitas vezes a gente passou, e digo até mais, eu assumo uma meia-culpa, como o Joel falou no início, de ter apoiado o governo Bolsonaro. Assumo sim, é claro que no cenário que a gente estava, a outra alternativa era o PT, a gente jamais apoiaria o PT, né? Mas, de qualquer forma, temos culpa no cartório sim de ter apoiado esse governo que se tornou o que se tornou. Agora, em relação especificamente ao ponto da Marielle Franco, é importante lembrar o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu com a Marielle Franco foi que 5 veículos de imprensa de grande expressão, o UOL, inclusive, sendo um deles, replicou a fala de uma procuradora, se não me engano, dizendo que a Marielle teria algum tipo de ligação com o tráfico. O que o MBL fez? O MBL tinha um blog e replicou a notícia destes portais. O MBL não deu furo de notícia, o MBL não criou a frase. O MBL replicou a matéria que, inclusive, o UOL criou. Né? E aí depois, é claro que como o MBL é um movimento político que não faz parte desse mainstream, né, da Beautiful People, do pessoal da mídia, caíram em cima falando que o MBL que tinha criado fake news. Ao passo que, 2 dias depois, o MBL fez mais 3 matérias, e essas sim não replicadas da grande imprensa, mas de própria autoria do MBL, dizendo que não, que a fala daquela procuradora no caso não tinha nenhuma base na realidade. Então é importante deixar claro a origem, né, da notícia, a origem do furo de notícia. Mas é a forma como às vezes ela é replicada, né? A gente sabe, porque é um pouco do que até o Joel falou antes, é a forma como o MBL se comunica. Então, por exemplo, você replicar a reportagem inteira é uma coisa, você pegar às vezes
vezes, uma manchete e replicar isso através de um meme ou de uma foto, que foi muito a forma como o MBL se comunicava, principalmente lá atrás, né? Hoje são vídeos um pouco mais completos, mas principalmente às vezes atrás, lá atrás era uma figura, às vezes, com uma frase e tudo mais. Isso, o MBL hoje é muito mais cuidadoso. Eu acho que isso pode ser falado ou não, deputado? Na verdade é o seguinte, a comunicação do MBL em termos de quantidade de produção de conteúdo sempre foi a mesma. Vídeos longos, memes, vídeos curtos, manchetes, isso sempre foi igual. É que cada um fura uma bolha num determinado momento. Às vezes é um vídeo meu mais longo que estoura, às vezes é uma manchete que estoura, às vezes é um meme que rodou demais. Agora, no caso específico da Marielle Franco, é importante deixar claro que, inclusive, a própria manchete do blog do MBL era exatamente igual a dos outros veículos, era exatamente a mesma. Procuradora diz, abre aspas, e a frase da procuradora, exatamente a mesma coisa. Inclusive, até deixo aqui à vontade o pessoal do UOL para pesquisar e colocar na tela aí a manchete da época do MBL e a manchete colocada no próprio UOL, né? Então é a mesma coisa. É importante deixar claro. Agora, há um amadurecimento do MBL ao longo do trajeto? É claro que sim, né? Eu posso até falar por mim. Eu, pessoalmente, também tive um amadurecimento muito longo nesses 5 anos de militância, né? Quando eu comecei a militar politicamente, quem era o Arthur? Um cara recém saído ali das manifestações do PT, né? Porque a minha história é na iniciativa privada, com toda aquela revolta do Estado, colocando a mão na sua cabeça, não deixando você crescer, e burocracia, e roubo, e não sei o quê. Fui para uma manifestação do PT e o canal explodiu. Então, eu nunca tinha tido nenhum tipo de expressão política, né, até aquele momento. E durante essa trajetória você vai amadurecendo, você vai entendendo ali a calibragem das coisas. Agora, isso é uma coisa importante de deixar claro. Mesmo que o MBL tenha errado em alguns pontos, em nenhum momento houve erro de intenção. O que para mim é a coisa mais grave que pode existir, que é o que a gente pode dizer dos 2 líderes das pesquisas presidenciais, por exemplo, onde há o erro de intenção, né? Então, enfim, acho que fica claro para todo mundo aqui a diferença, né, a trajetória mesmo do amadurecimento do MBL, mas os nossos valores, as nossas defesas continuam sempre as mesmas. Aliás, tem uma pessoa participando conosco aqui no YouTube, o André Ribeiro, e ele fala assim, na minha opinião, o MBL não está ainda separado do bolsonarismo. Ainda tem alguma semelhança entre MBL e Bolsonaro? Não, eu acho que muitas vezes as pessoas que dizem isso, ainda dizem isso, são pessoas que ou estão apaixonadas pelo PT e veem o MBL como um braço daqueles que tiraram, né, a Dilma por um golpe, não sei o quê, a pessoa mistura tudo, né, enfim, ou a pessoa simplesmente não acompanha o nosso trabalho, porque o MBL esteve junto com o Bolsonaro especificamente no segundo turno das eleições de 2018, né, e em janeiro de 2019, enquanto havia ali a briga pela reforma da Previdência, você via ali claramente uma diferença já ali de trabalho, né, do próprio Kim Kataguiri como deputado e do governo, né, que não fazia o que tinha que ser feito. E em maio de 2019, então nós estamos falando aí, nós não tivemos nem 6 meses ali de junção depois que o Bolsonaro chegou lá, você tem ali a gente batendo de frente literalmente. Então, assim, desculpa, mas isso é muito mais uma questão de impressão do que factual, né, do que baseada em realidade.